Oi, pessoal. Eu quero falar para vocês um pouco mais hoje sobre a primeira lei de Mendel. Dando continuidade à aula anterior, a gente vai trabalhar agora mais um exemplo de monohibridismo. Na aula anterior, a gente já viu alguns casos. Monohibridismo são exemplos de análises quando a gente está vendo só um único fator. Vem desse nome aqui, né? Mono é o único, ou um. Então, a gente está analisando um único fator. Todos os casos que são explicados pela primeira lei de Mendel, a gente está sempre analisando um único fator. Então, só para relembrar o que o Mendel falou, né? Ele lá, nos estudos dele, ele definiu a primeira lei de Mendel como: cada caráter é determinado por um par de fatores e esses se separam na formação dos gametas, que são sempre puros. Então, o que o tio Mendel queria falar pra gente é que cada característica, cada fenótipo nosso é dado por um par de alelos, explicado por um genótipo que contém um par de alelos, e que esses alelos, durante a formação dos gametas, lá na meiose, eles se separam. Então, cada gameta formado, ele vai possuir um único alelo e não mais um par de alelos. Eles vão se separar durante a meiose. Por isso que a gente diz que os gametas, eles são puros, porque só vai ter um único alelo, tá? Então, um exemplo bem famoso de monohibridismo é o sistema RH em humanos. Esse sistema RH, ele é bem famoso, provavelmente vocês já ouviram falar, ou vocês são positivos ou vocês são negativos para esse sistema. Então, como que funciona? Lá nas hemácias do nosso sangue, nos eritrócitos, ou células, glóbulos vermelhos também chamados, existem algumas proteínas. Uma outra proteína que existe é o exemplo do sistema BO, então vão ter pessoas que vão ter o grupo A, o grupo B, o grupo AB ou o grupo O, e o outro exemplo é desse sistema RH. A principal proteína desse sistema RH, que define esse sistema, é o que a gente chama de fator D, ou proteína D, tá? Essa proteína está presente em 85% da população branca mundial e em 90% da população asiática. Existem outras proteínas que estão em menor quantidade nas populações que também fazem parte desse sistema RH. Mais comumente a gente pega o fator D, essa proteína D, para fazer a classificação. Ou você é positivo para o sistema RH ou você é negativo para o sistema RH. Então, lá nas nossas hemácias, existem diversas proteínas. E aí, se você tiver essa proteína D, que aqui eu representei como um risquinho verde, você vai ser fator positivo, vai ser RH positivo. Se você não tiver esse fator D, essa proteína, lá na membrana plasmática da tua hemácia, tu vai ser RH negativo, tá? Então, a gente classifica as pessoas como positiva e como negativa, usando principalmente essa proteína D. E aí se faz um exame para saber isso, o exame de sangue, ele detecta a presença ou a ausência dessa proteína, tá? E aí a gente tem essa classificação. Aí, beleza. Então, esse exemplo do sistema RH, ele é um exemplo de dominância completa. Então, a gente estava vendo sobre dominância, né? Onde um alelo, ele vai dominar sobre o outro. E aí, aquele alelo dominante a gente sempre representava com uma letra maiúscula, enquanto que o alelo recessivo ou não dominante a gente representa com uma letra minúscula. Então, aqui nesse caso do sistema RH, as pessoas elas podem possuir 3 tipos de genótipos. Ou elas vão ser Rzão, a gente vai usar aqui a letra R para representar esses genótipos, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? Então, aqui, Rzão, se trata de um indivíduo RH positivo com um genótipo dominante homozigoto. Aqui a gente tem um indivíduo RH positivo também. O genótipo dele é Rzinho, ou seja, ele é um heterozigoto. E aqui a gente tem um indivíduo que é negativo. Vou colocar aqui embaixo, ó, o que eles são para o grupo RH. Rzinho, esse indivíduo ele vai ser homozigoto para o alelo recessivo, tá? Então, aqui vamos pensar num exemplo para a gente trabalhar essa ideia. Pensar num exemplo de um casal. A gente sabe que esse casal, tanto o homem quanto a mulher, eles são heterozigotos para essa característica, ou seja, eles vão ser Rzinho, os dois.
E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual a probabilidade desses indivíduos aqui cruzarem e terem um filho que seja RH negativo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que esses dois indivíduos aqui, eles são fator RH positivo, tá? Os dois são RH positivo. E aí, pra gente descobrir qual é a probabilidade de nascer um RH negativo, um filho que seja RH negativo, a gente tem que fazer aquela tabela de Pinet. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vocês, ó. A gente vai desenhar essa tabela e a gente vai dividir aqui nos possíveis gametas formados pelo homem e pela mulher. Então, a gente representa, tanto faz aqui a localização, mas a gente vai colocar o gameta feminino e o gameta masculino. E a gente tem que pensar que possibilidades de gametas que esses dois indivíduos vão conseguir produzir. Bom, aqui em cima, nessa linha, a gente vai colocar, então, o que o homem pode produzir. Nesse caso, o homem aqui é esse primeiro indivíduo. Se ele é genótipo Rzão, Rzinho, que tipos de gametas que ele pode produzir? Lembrando que os gametas são puros, eles vão possuir um único alelo. Bom, esse indivíduo aqui, ele pode produzir tanto um gameta com um alelo Rzão, quanto um gameta com um alelo Rzinho. Então, a gente vai colocar essas possibilidades no nosso quadro de Pinet. A primeira possibilidade de gameta é com Rzão, e a segunda possibilidade de gameta é com Rzinho. A mesma coisa vai acontecer para a mulher desse cruzamento, né? Visto que ela é também Rzão, Rzinho. Então, a gente vai colocar no nosso quadro de Pinet as possibilidades de gametas gerados por essa mulher. Rzão e Rzinho. E a gente vai agora fazer as possibilidades para a gente calcular. Aqui, a primeira possibilidade vai ser Rzão, Rzão. Aqui, Rzão, Rzinho. Depois aqui, Rzão, Rzinho. E por fim, Rzinho, Rzinho. E aí agora, o que eu faço, professora, para responder essa pergunta aqui? Qual a probabilidade de nascer um indivíduo RH negativo? A gente vai agora definir o que esses genótipos aqui vão gerar como fenótipo. Então, esse primeiro genótipo aqui, Rzão, Rzão. Se eu estou trabalhando um caso de dominância completa e a dominância, a presença de um Rzão já daria aí o fenótipo positivo. Então, ele tem 2 aqui, ele vai ser do fenótipo positivo. A mesma coisa para os indivíduos heterozigotos. A presença de um único alelo já dá o fenótipo de RH positivo. Então, aqui a gente tem um indivíduo positivo e aqui também tem um indivíduo positivo. A ausência do alelo dominante, do Rzão, aí sim vai dar o fenótipo negativo. Então, para o indivíduo ser RH negativo, ele precisa estar com um genótipo Rzinho, Rzinho, em dose dupla do alelo recessivo, tá? Então, a resposta para essa pergunta é 25% de probabilidade de nascer um indivíduo RH negativo do cruzamento desse casal aqui, tá? Aí vocês podem falar 25% ou podem também representar como um meio, tá? Ou meio, né? Como queiram falar. Então, essa aqui é a resposta para essa pergunta aqui, tá? Ainda falando sobre a primeira lei de Mendel, a gente tem casos onde há ausência de dominância. Bom, como assim? Antes a gente estava vendo os exemplos com dominância de algum dos alelos. Então, sempre um deles, quando em heterozigose, ele demonstrava o fenótipo. Então, no exemplo anterior que a gente trabalhou o fator RH, a presença de um alelo dominante, o Rzão, que a gente representa com letra maiúscula, ele dava o fenótipo de RH positivo. Então, se o indivíduo é do genótipo Rzão, Rzão, ou se o indivíduo é do genótipo Rzão, Rzinho, ele vai ser RH positivo. Enquanto que o outro genótipo, Rzinho, Rzinho, aí sim, em dose dupla do alelo recessivo, a gente tem um indivíduo do fator RH negativo. Aqui nesse exemplo que eu vou trazer agora para vocês, não há dominância. A gente fala em ausência de dominância, tá? Então, um exemplo bem clássico é o da flor maravilha, popularmente conhecida como maravilha.
E essa flor, ela pode ser de 3 cores, tá? Ela pode ser branca, vermelha e rosa. E como que se descobriu que isso aqui era um exemplo de ausência de dominância? Bom, se cruzava aqui as flores brancas e vermelhas e nunca dava uma prole com filhos ou brancos ou vermelhos. Sempre dava uma prole completamente rosa, com flores rosas. Então começou a se investigar e se descobriu que a cor de flor branca, ela é dada por um alelo, que a gente aqui está representando como besão, e a flor de cor vermelha, essa pigmentação, ela é dada por um alelo, que aqui a gente vai chamar de vesão, tá? A gente diz aqui que é um caso de dominância intermediária, porque a mistura desses dois genitores, desses dois pais, vai dar uma cor que é diferente dos dois pais e que é como se fosse o meio entre essas duas cores. Se a gente misturar vermelho com branco, vai dar rosa. Então, por isso que a gente diz que é uma dominância intermediária, tá? Então, aqui, uma hipótese, né? O que acontece se a gente cruzar flores vermelhas com flores brancas? A gente já sabe que o alelo Bzão, ele vai dar a característica da flor branca e o alelo Vzão, ele vai dar a característica de cor vermelha da flor. Então, os indivíduos que têm flores vermelhas, eles vão possuir esse genótipo aqui, ó, Vzão, Vzão. Já os indivíduos com flores brancas vão possuir o genótipo Bzão, Bzão. E a mistura deles vai ser o genótipo Vzão, Bzão, aqui então flores rosas. A gente representa esses casos aqui sempre com letras maiúsculas, tá? Então, não vai ter um Vzão, um Bzinho, nem nada disso. Justamente para representar que há a ausência de dominância. Não tem nenhum dos dois alelos que está dominando sobre o outro. Eles, em conjunto, fazem com que apareça uma cor intermediária entre as cores dos parentais, tá? Então, aqui, se a gente cruzar, ó, um macho que seja de cor de flor vermelha, Vzão, Vzão, vão ser as possibilidades de gameta que esse indivíduo vai gerar. Com uma fêmea, no caso Bzão, Bzão, ela vai ter uma flor branca, são as possibilidades de gameta que ela vai gerar. Então, aqui é 100%, a gente vai ter 100% de prole sendo rosa, com esse genótipo aqui, Vzão, Bzão, tá? Aí a gente pode pensar em outros cruzamentos. A gente poderia pensar num cruzamento diferente aqui, entre dois indivíduos rosa. Vamos ver como que acontece. Dois indivíduos rosa, a gente tem esse aqui, é o genótipo de um indivíduo com flor rosa. As possibilidades de gameta que ele vai gerar. O macho, ele pode gerar um gameta Vzão e outro gameta Bzão. E aqui a fêmea é a mesma coisa, tá? Um gameta com alelo Bzão e outro gameta com alelo Vzão. Então, o cruzamento entre duas plantas com flores rosa vai dar isso aqui. Vzão, Bzão. Aqui, Bzão, Bzão, né? Bzão, Bzão. Aqui, Vzão, Vzão. E aqui, Vzão, Bzão. Então, aqui a gente tem 25% das flores vão ser rosas, 25% vão ser brancas e 50% vão ser de tonalidade rosa. E vocês podem fazer vários exemplos de cruzamento. Vocês podem cruzar uma flor branca com uma flor rosa aí para ir exercitando, tá? Um outro exemplo onde também não há dominância, a gente tem uma ausência de dominância, é o que a gente chama de codominância, tá? Nesse caso, nenhum deles vai dominar, nenhum dos alelos, e eles também não vão fazer aquela mistura como foi na dominância intermediária que a gente viu anteriormente. Eles vão fazer uma mistura diferente, tá? Isso a gente chama de codominância. Quer dizer que os dois estão ali meio que presentes e dominando, sabe? Mas na realidade nenhum deles domina. Então, o exemplo mais comum é o exemplo da coloração de pelos do boi dessa raça aqui. Então, a gente tem o seguinte, eles podem ser vermelhos, podem ser de pelagem branca e eles também podem ser de pelagem vermelho com branco. Então, se descobriu que os genótipos desses bois eram os seguintes: os que eram com pelagem vermelha, eles possuíam 2 alelos Vzão, por exemplo, 2 alelos de um tipo.
Os de pelagem branca também possuíam 2 alelos do tipo B, por exemplo. E os indivíduos que eram malhados, eles possuíam um alelo de cada. Um que condiciona a cor vermelha e outro que condiciona a cor branca da pelagem. Então, eles possuem um genótipo heterozigoto e esse é um exemplo de codominância. Por fim, mas não menos importante, eu quero trazer para vocês o exemplo de alelos letais, ainda dentro da primeira lei de Mendel, tá? Então, um exemplo é da cor de pelagem de camundongos. Esses camundongos, eles podem ser pretos ou podem ser amarelos. E esse fenótipo, a coloração da pelagem desses camundongos, ela é dada por um genótipo que tem ali um alelo que é dominante sobre o outro. O alelo que a gente vai chamar de azão, ele é dominante e ele dá a característica de coloração amarela para a pelagem. Já o alelo recessivo, que a gente vai chamar de azinho, ele dá a característica de pelagem preta. Portanto, para ser preto, o camundongo precisa de um genótipo azinho-azinho, duplo homozigoto, tá? Aqui, azinho-azinho. E para ser amarelo, a gente tem que ter um alelo azão. E aí a possibilidade aqui pode ser ou azinho ou pode ser azão. Depois de algum tempo estudando, eles observaram que a possibilidade do azão-azão não existe, tá? Ela é letal, essa combinação. E só existem camundongos de pelagem amarela, então heterozigotos. Como que eles chegaram a essas conclusões? Bom, eles fizeram diversos experimentos e eles observaram que essa coloração da pelagem dos camundongos não seguia a primeira lei de Mendel. Ela tinha algumas distorções. Então, por exemplo, eles cruzavam camundongos todos pretos e aí sim davam resultado de camundongos de uma prole com camundongos pretos. E a gente vai tentar fazer aqui para ver se é isso mesmo, tá? Aí a gente tem um quadro de opinião um pouquinho diferente que eu quero mostrar para vocês, tá? A gente bota aqui o macho, a fêmea da mesma forma, né? Se eu quero cruzar 2 indivíduos de pelagem preta e eu sei que eles possuem um genótipo azinho, que é o genótipo recessivo, a gente sabe que possíveis gametas esses indivíduos vão formar. Então, um camundongo macho, ele só pode produzir um tipo de gameta, que vai conter o alelo azinho. Assim como a fêmea camundongo, ela só vai produzir um gameta com a possibilidade do alelo azinho. E aí a gente tem um quadro de pneu um pouquinho reduzido, e somando que vai dar 100% da prole, tá? 100% da prole vai ser de genótipo azinho, portanto, de pelagem de coloração preta, tá? Então, a gente pode fazer dessa forma o quadro de pneu um pouquinho reduzido. Se eu estivesse cruzando, por exemplo, um rato preto com um indivíduo que seja heterozigoto, era só eu colocar mais um aqui, né? Vamos pensar que a fêmea aqui desse exemplo é heterozigota. Aí sim a gente tem aqui um quadro de Piney com 2 possibilidades. Ou ele vai ser azinho, ou ele vai ser azão. Então, 50% de pelagem preta e 50% de pelagem amarela. Vocês podem fazer dessa forma reduzida ou vocês podem fazer o formato clássico ali, né? Com 4 quadradinhos, tá? Mas aí, voltando ao assunto. Os pesquisadores, eles continuaram fazendo pesquisas e tal, e eles cruzavam camundongos de coloração amarela. E aí, esses cruzamentos, eles nunca davam o esperado para uma característica que segue a primeira lei de Mendel. Então, se por acaso, né, o que estivesse sendo cruzado seria um camundongo amarelo com esse genótipo aqui, azão, e um genótipo heterozigoto, deveria, pela lei de Mendel, nascer todos os indivíduos amarelos, tá? Porém, não era isso que acontecia, tá? Quando se cruza amarelos, amarelo com amarelo, sempre há a presença de camundongos pretos na prole. Então, por exemplo, essa possibilidade aqui, ó, se os 2 amarelos fossem heterozigotos, aí sim eu ia ter a presença de indivíduos pretos. Só que aqui também não segue a proporção que era para seguir, tá? Se fosse para seguir a proporção de Mendel, teria que ser 3 camundongos amarelos para um camundongo preto.
Vamos fazer um quadro de Pinet para tentar visualizar isso que eu tô falando, tá? Então, a gente tem aqui um camundongo macho, um camundongo fêmea, resultante desse cruzamento. Que possíveis alelos, que possíveis gametas que esse indivíduo aqui consegue produzir, né? Vamos dizer que esse aqui é o macho. Bom, ele vai conseguir produzir um gameta com um alelo azão e também um gameta com um alelo azinho. Da mesma forma, a fêmea, com um alelo azão e com um alelo azinho, tá? E aí, aqui, como resultado, a gente teria um indivíduo azão, um indivíduo azão-azinho, mais um indivíduo azão-azinho e um indivíduo azinho-azinho. Então, pela primeira lei de Mendel, daria 3 indivíduos de coloração amarela para um único indivíduo de coloração preta. Ou seja, 3 para 1. Vocês vão observar sempre dessa forma aqui, tá? Só que o que era visto era a proporção de 2 para 1 quando se cruzava esses animais amarelos. Então, a proporção que resultava era sempre 2 para 1. 2 indivíduos de coloração amarela e um indivíduo de coloração preta. Então, se descobriu que este genótipo aqui, o homozigoto dominante, era letal. Esse camundongo aqui, ele não nascia, ele morria dentro do útero da fêmea, que estava gestando. Então, quando o camundongo possui o genótipo com um alelo dominante em dose dupla, ele morre antes de nascer. Por isso, a proporção de nascimentos de prole era sempre 2 amarelos para 1 preto, tá? Por hoje era isso, até a